Olá, está no ar o Mangueirosamente. O termo veio da França, discoteque. Foi filtrado pelos Estados Unidos, virou discoteca. E aí chegou no Brasil com a era disco. A gente trouxe aqui dois nomes importantes, dois nomes que fizeram a cena disco na cidade. Você com certeza já dançaram os embalos de sábado à noite com essa dupla, Tarrica e João Alberto. Eu posso chamar de dupla? Posso chamar de dupla? Pode ser. Era uma dupla. Como é que surgiu essa história e Alberto Pinheiro. De vocês estarem ligados? Que vocês sempre tocaram junto ou tinham trabalhos independentes? Como é que surgiu? Começamos Como juntos. surgiu essa coisa de virarem disc jockey, na verdade? Na época era disc jockey. Agora é DJ, né? Agora é DJ. Na realidade, pelo fato de começarmos juntos, é que na década de 70, acho que no início dos anos 70 aproximadamente, nós tínhamos uma banda chamada Made in Brasil. Tá? Banda de rock? Banda. Era basicamente Rock, metal, barulhento, barulho não. Era, porque naquela época a gente escutava o quê? Escutava Creedence, Clearwater Revival, escutava Beatles, Rolling Stones e um negócio mais pesado, tipo Deep Purple, Led Zeppelin. Não entrou ainda na cena da dance music. A nossa, como é que se diz? A nossa geração, a nossa iniciação, o nosso aprendizado, ele veio do rock pop. Então vocês eram músicos. Tocavas o que, Alberto? Eu tocava bateria. E você? Tubadora. Olha só. Então surgiu daí, já eram músicos, na verdade. Mas aí legal também, por exemplo, Alberto, além de ser filho de uma figura maravilhosa, que é o Tino Pinheiro, irmão de Leila, também irmão de Vera Pinheiro. Hoje em dia DJ uma Portugal. DJ famosíssima lá em Portugal. Em pai. Alberto tem uma família musical ali, né? Já tinha essa história da música na tua casa. Nós tínhamos uma banda, nós mesmo da família, nós tínhamos uma banda. E sem falar no filho, Bernardo. Na banda eu tocava violão, né? Quem tocava bateria era a Vera. A Marisa era percussão e a Leila cantando. A Leila no piano. Piano e cantando. E a gente tocava em casa. Então sempre mesmo. teve música em casa, claro. Sempre teve música em casa. Pois é, mas como é que surgiu essa coisa de vocês virarem DJ? Daí dessa banda de rock, Made in Brasil, para tornar DJ, disc jockey. Exato. Tudo aconteceu da seguinte maneira. O nosso grupo era um grupo muito grande, eram juntos e misturados. Naquela época não tinha condomínio fechado, não tinha internet, então se você quisesse participar de algum grupo, interagir com a turma jovem, você teria que ir lá para o Frente do Moderno, onde a turma se reunia Colégio Moderno, aqui no Bocaiúva. Na saída do Colégio Moderno, na frente da casa do Bob Freitas, que até hoje... Um grande baixista, maravilhoso, né? Violão, né? Violão. Muito bem. Então, paralelo a isso, o Lopinho, Lopo de Castro, que morava ali no Largo do Redondo, do lado daquela franquia. No casarão todo. Casarão. Onde é a franquia do lado, onde é o Bradesco. Ele começou a fazer umas festinhas no sábado à noite na garagem da sua casa. Isso, nem tanto... Casarão lindo ali no Lago do Redondo, que existe até hoje, exatamente. Isso, o Alberto ficava um pouco, que era mais novo, ficava um pouco de fora, mas eu organizava com ele, e nesta época eles tinham a concessão da Rádio Marajoara, e nós não tínhamos os discos. Então, nós íamos na Rádio Guajará, pegávamos emprestado no fim de semana, os discos que precisaríamos tocar. É porque tem essa fase, né? Na verdade, na época era de vinil, né? O que se ouvir era vinil. E que hoje está voltando com força total. Exatamente. Tem uma nova era aí do vinil. E segunda-feira devolvimos de volta para a discoteca da Rádio Guajará. E isso começou a ter uma aproximação musical, que já tínhamos há muito tempo, nessa parte de música de dançar. Ou seja, escolhíamos músicas que poderiam ser dançadas. Tá? Mas isso festinha, tudo informal, não tinha nada de profissional. Não. Vamos fazer uma festa, o fulano de tal resolve isto, ciclano aquilo, e tocávamos todos os pop rock da época. Creedence, como eu te falei, o Beatles, Rolling Stones, e assim vai a turma da época. Isso foi acontecendo, que aquilo foi se propagando de uma maneira em que, se alguém ia fazer aniversário da nossa turma, Alberto e Tarrica, dá para vocês fazerem o que vocês fazem lá na casa do Lopinho? Então já nasceram dupla. E a gente ia improvisando, as coisas participando dessas festas e tudo mais. Ou seja, elas foram acontecendo naturalmente, sem ninguém pensar, sem projetar, sem marketing, sem nada.
as coisas... Essa vieram. figura do disc-jockey já existia, por exemplo? Já tinha o disc-jockey? Porque antigamente as festas eram embaladas por bandas. Já né? existia... Rolando Pereira... Não, disc-jockey não em Belém, mas... Guilherme Coutinho. Guilherme Coutinho. Não em Belém, mas em São Paulo, principalmente, tinha uma dupla famosa que lançou vários discos, que é o Ademir e o Big Boy. O Big Boy fazia um programa na Mundial Rádio Mundial FM. AM, desculpa. Famoso, não existia FM. Não existia FM. Então, e a Top Tape passou a lançar os discos, Baile da Pesada, o Grilo, uma série de gravações. Já com música dançante. Era um disco fantástico. Mas com espaços. Inclusive, esses discos, alguns eram mixados, se eu não me engano. Tem um deles lá que era mixado. Já a gravadora fazia isso. No Stop Dance. Ou seja, não tinha espaço. Não tinha espaço de faixa. Era já era diretão, né? Não perdia o... E aí viraram DJ, viraram... Por acaso. Os caras mais requisitados que iam tocar nas festinhas da cidade. E eram festinhas comportadas, não? Comportadas, na época de 1970, 71, 72, 73. Aí veio o pontapé inicial. O pai do Alberto, nosso amigo Altino Pinheiro, se elegeu presidente da Assembleia. Maravilhoso, é bom ressaltar que o pai do Alberto, Altino Pinheiro, é uma das figuras mais interessantes e um cavalheiro de fina estampa dessa cidade. O companheiro. Gente boa, né? Meu companheiro. Gente boa. Até hoje ele fala. Hoje ele fala. Está com 90 anos, né? 90 anos. 90 anos, que Deus abençoe. O Altino Pinheiro foi eleito presidente da Assembleia Paraense. Quem era o diretor de eventos, ou diretor social, ou ligado nessa área? Uma pessoa chamada Zeno Veloso. Grande professor Zeno. Zeno Veloso. O Zeno Veloso, também jovem, ia muito para o Rio São Paulo e frequentava muito as boates do Rio São Paulo. Aí ele veio com uma ideia, quando chegou a Belém, e disse: quero falar com o Tarrica e com o Alberto Pinheiro. Meus queridos, é o seguinte: o lance na Assembleia, o lance no Rio São Paulo é uma boate pequena, tá? E está na hora da Assembleia olhar para a ala jovem, porque só música para os cabeça branca, não. Nós temos que também incentivar, misturar a parte jovem, que são sócios e dependentes. Aí eu e o Alberto simplesmente se viramos para ele e dissemos: nós não temos aparelhagem. Não se preocupe, já pensei nisso. Eu digo o quê? Falei com o Guilherme Coutinho, ele vai emprestar a aparelhagem dele de música ao vivo. Então... Usamos aquelas caixas dele. Na noite a gente colocava as caixas do Guilherme Coutinho. Isso na boate da Assembleia Rede Social Presidente Vargas. Já era boate? O que era? Já era boate. Já era uma boate que era uma boate tradicional. Walter Bandeira, Simão Jatene, que nessa época tocava com ele no Guilherme Coutinho. E nós passávamos a usar o som do música. Aí surgiu a música eletrônica. Né? Exatamente. Na realidade era uma eletrônica através de um cassete. Tá? Já tinha o cassete. Que o Alberto tinha tecnologia de ponta, e nós imaginávamos uma seleção musical como se a pista estivesse em movimento e predeterminado entrava a seleção musical. A partir do momento que você apertava no play, você só ia parar 45 minutos depois. Dancem o que tiver no cassete. Isso no era começo, isso, né? No começo era dessa maneira. Aí, por quê? Porque não tinha mixador, só tinha um seletor. Mas nós inovamos. Usávamos 2 cassetes, tocava uma música daqui, tá pronto. Botava outra no ponto aqui e já virava. Ficava. Isso vocês ali naquela cabine. Já tinha a cabine ali, né? Já, na frente, né? Na frente, não tinha a cabine montada, mas já no palco. No palco. No palco, do lado do palco. Como é hoje ainda, né? Ainda é. Hoje ainda tem palco, é verdade. E aí inauguraram as festinhas da boate da Assembleia Paraense. Isso é o quê? 1974 para 75. Isso faz sucesso total porque era o novo, tá? Então, porque a diretoria, na época, tinha muito resistência em música tradicional. Mecânica. Sempre a mecânica. Mecânica, no caso. Sim, claro. Por causa de anos e anos com banda tocando. Com banda tocando, claro. Tem Guilherme Coutinho, que era... Orlando Pereira. Nós tivemos que convencer a diretoria que seria uma coisa bacana. Teve uma resistência, assim?
Teve, mas o nosso amigo, o Zeno. Professor Zeno Veloso, sempre moderno, né? Ele deu a volta. E olha só, e aí começaram as festas nessa boate, mas ainda não se falava no movimento disco, na era disco não tinha chegado aqui, na era pré-era disco. Não. O que é que nós detectamos? Em 75, que existia na época, ainda existe até hoje, 2 gravadoras americanas, uma chamada Motown Record, que é da Detroit, da Filadélfia, Detroit. E a outra é a som da Filadélfia, Philadelphia Record, que era da Filadélfia, na cidade de Filadélfia. E que estas gravadoras só gravavam cantores e cantoras negras. Eu vou te dar um exemplo. A Motown, da onde surgiu de Jackson 5, Diana Ross e Supremes, Stevie Wonder, ou Marvin Gaye. Inclusive, quem quiser ver essas histórias, tem muitos filmes sobre essa época da Motown, né? Exatamente. E a Motown, e a Philadelphia Records era mais arrojado, que eles tinham até um programa também, Soul Train, tá? No qual tinha até um tema, MFSB, que é o tema da Philadelphia Records, aonde surgiram The Tramps, Billy Paul, e nessa época me diz uma coisa, vocês já trabalhavam na Assembleia, já ganhavam para ser disc jockey, já tinha isso, já tinha um compromisso profissional? Não tinha cachê, era prazer. Todo final de semana tinha. Era o prazer de tocar. Prazer de fazer. Mas ficaram famosos, né? Depois disso viraram o DJ da cidade. Aí chegou a discoteca, chegou o movimento discoteca, eu estava lendo hoje um artigo que dizia que, na verdade, o grande impulsionador da discoteca foi através da novela Dancing Day, né? Para o Brasil, mas eu acho que antes tinha um certo movimento, não já tinha, não? Eu acho que de música para dançar? O Dancing Day veio da cola do Estúdio 54, antes de estourar. Que ele foi a grande lançadora da era disco. E na época, 78, o nosso amigo aqui teve que passar no sereno umas 3 noites. Vocês chegaram lá porque tinha uma lenda que tinha a história do cara que ficava na porta para barrar as pessoas. Você chegou aí. Esse foi barrado. Conta esse episódio pra gente. 3 vezes vai lá para os 50, quase eu morro congelado na rua. Porque foi uma quanto tempo? Como é que era, na verdade? Conta pra gente. Tinha uma grande fila. Aquele um tumulto amontoado da porta. Mesmo, com aquelas contenções que o americano faz, né? Adora guarda-corpo, né? E os cheirão de chácaras lá e era um... Esse entra, você não entra. E a gente via as figuras caricatas entrando, sabe? E qual era o critério de escolha? Por exemplo, você se punha lá, comprou ingresso ou não? Não tinha negócio de ingresso, não. O cara escolhia e mandava entrando. Às vezes... Foste sozinho? Conta pra gente. Não, eu tava a minha prima Mônica, o Alberto Nicolau, que estava comigo também, e a Verena Mendes. Foram para a porta esperando. Você aprontava e ia para lá. Mas vocês foram 3 vezes na mesma situação ou foram em viagens diferenciadas? Na mesma situação. Na mesma viagem. Conseguiram entrar? Não. Nunca conseguiram entrar. Infelizmente. Imagina a frustração, né? Eu frequentei nessa época, lá em Nova York, uma outra danceteria, no caso, que fazia concorrência. Que chamava Zinon. Shannon, que chama essa coisa que era num teatro grande, um teatro bonito também, que era dentro dessa discoteca. Essa coisa do cara que ficava na porta escolhendo, depois virou moda, né? Porque até no Brasil tinha na porta da Hipopótamo, tinha em vários lugares, tinha que ter um antipático na porta, né? Que ia barrar as pessoas, na verdade. Veio pra cá. E qual foi a grande casa de discoteca que vocês foram no Brasil? Chegaram aí das casas do Ricardo Amaral? Todas. Foram em todas? Todas. New York City, o Papagaio, fui lá no Hipopótamo. Essas boates do Rio da época, eu acho que eu fui em todas. Não deixei de ir nenhuma. Ou seja, em 76 já existia a New York City, antes do movimento Desembalos Sabonão. Deu 78, o que aconteceu? Com os embalos do Estúdio 54, fizeram esse filme, os embalos de sábado à noite foi de outra volta. Foi em 78, e juntamente a Globo, dentro da estratégia dela, jogou a novela Dancing Days. Tá? E isso fez com que um grupo de empresários em Belém
investissem e surgiu a Signos Clube, mas antes da Signos... Paulo Martins, o grande Paulo Martins lá em casa. Essa turma toda. Mas antes disso, nós, em 78, arrendamos a boate Matapi de Mosqueiro, que coincidiu junto com o Dança em 10. É porque é bom só a gente localizar. Essa época, o lugar do verão chamava-se Mosqueiro. Todo mundo, metade da cidade se transformava. Era uma época sem ponte e todo mundo ia para lá, na verdade. Salinas era para... E no primeiro perdido, exatamente, era muito longe e tudo mais. E vocês fizeram a Matapi, eu cheguei aí na Matapi, que ficava no Ariramba, numa rua. E no primeiro semestre, nós inauguramos o... Que era boate de verão, na verdade. Exatamente, só em julho. O Chemers Dance. Estávamos tocando no Chemers, quando apareceu o Paulo Martins, dizendo, olha, eu vou inaugurar uma boate no segundo semestre e eu estou querendo vocês dois. Era Signos Clube. Mas você já DJ, assim, já tinha equipamento, já se consideravam DJs. Tanto que 70... Diz que joga ainda. Isso foi em 70, isso foi em 78. Em 76, 2 anos antes, nós já estávamos fazendo o programa de televisão Rede Globo Liberal. Pois é, vocês tiveram um programa, né? Conta esse episódio aí da vida de vocês. Em 76, na época da montagem da televisão. O seu Rômulo, nós estávamos em Mosqueiro, Júlio, ele estava sentado numa mesa lá no Chapéu Virado, no hotel. Aí nós íamos passando e disse, meninos, venham cá. Eu sei que vocês mexem com som, porque sai muito no meu jornal, Isaac Soares, Edivaldo Martins, já éramos muito bem divulgados em termos de imprensa. Naquela época não tinha internet, então... Tá bom, porque vocês, na verdade, faziam tudo, né? O que de melhor rolava na cidade eram vocês. Tudo que era 15 anos dessa turma, sócios da Assembleia, nós que fazíamos. Isso. Em outubro vai entrar a minha televisão liberal Rede Globo. E eu quero fazer um programa de jovens. E vocês vão fazer um programa sábado à tarde, das 6 às 7. Vocês confirmam? No sábado, horário nobre, né? Vocês confirmam? Perfeito. Ficamos fazendo esse programa 1 ano, mais ou menos. Como chamava, apresentava o programa? Era ele, todos dois. E o problema é que naquela época era uma dificuldade para você conseguir um clipe. Para conseguir um clipe. Nem tinha clipe. Videoclipe era uma coisa que não existia. Foi criada depois. Para conseguir, era uma dificuldade. Eu tinha que contactar com todos os divulgadores de gravadoras para conseguir. Não era fácil para fazer o programa. E nós montávamos isso na sexta-feira à noite. De madrugada. A televisão saía do ar meia-noite, só voltava às 6 da manhã. Nessa época. Era nesse espaço que nós tínhamos que fazer a gravação. A gente passava a madrugada inteira lá. Já tinha videotape? Gravava para entrar no ar? Já tinha videotape, bolão, né? Mesmo. A lâmpada. Já pegou a época do videotape, né? E isso fez com que a divulgação aumentasse mais sobre a dupla. Tarrica e Alberto Pinheiro, Alberto Pinheiro e Tarrica, independente. E nós começamos a fazer muitos eventos de 15 anos, de casamento, uma série de coisas, que já não queria tanto... Aí já ganhavam, pelo menos já recebeu para ser DJ. Exatamente. Para animar a festa. Então, aí, Signos Clube, aí o negócio estourou. Aí houve uma divulgação tão grande nos nossos nomes. Mas tu conheceste a Signos. Aquela boate realmente ela era altura. Veio tudo não de deixava fora, nada para nenhuma boate de... Só daquele material veio de Miami, tá? Eles foram a Miami, compraram tudo Crown, tudo importado. Eu lembro da grande inovação da boate, tinha uma tela, né? Hoje em dia não é fácil, né? Ter uma tela e ter um projetor ali, né? Sim, que projetava. Tinha uma telinha que passava, eu acho que era um filme Super 8, né? Tinha umas inovações. A propaganda já fazia o marketing, né? Fazia, que hoje exatamente. Já tinha marketing. Tinha merchandising lá no meio. E o piso era um piso igualzinho do Embalo de Sábado à Noite, onde João Travolta cantava. Quantas vezes vocês assistiram? Eu lembro que quando passou o Embalo de Sábado à Noite era uma febre, né? Cinema 1 e 2 ali, todo mundo, né, passou as 2 salas simultâneas e todo mundo falava assim, não, eu já fui ver 3 vezes, 4 vezes. Quantas vezes tu viste? Sei lá. Várias vezes? Não. Eu acho que o Guto Delgado que deve ter visto umas 50 vezes. Tu assististe quantas vezes? Bora. Acho que umas 3 vezes, eu acho. Mais pela trilha também. Porque a trilha arrebentou, não foi? Muito. E outra coisa, a era disco, a era das discotecas, não era só a música, né? Além, claro, ali a sintonia era você ter um lugar para dançar, mas também era uma atitude, né? Porque tinha roupa para ir para discoteca, exatamente. Tinha moda discoteca, né? Tem uma característica em 78 da Signos
que na quarta-feira a bilheteria abria às 5 da tarde, quarta-feira. Ela vendia a lotação de quinta, de sexta, de sábado e de domingo, antecipadamente. Nunca tinha visto isso na minha vida, nunca mais vai acontecer. A história não se repete. Sabe o que é você abrir uma bilheteria 5 da tarde e fechar 6:30 da tarde? Você leva 1h30 para vender quinta, sexta, sábado, domingo, a lotação total. Foi uma explosão. Lembra também da SEGA tinha uma característica, porque não era só a turma jovem que estava ainda, tinha também o pessoal que, a princípio, não foi esse que reagiu lá com a entrada da música mecânica na Assembleia, que começou aí, teve as grandes festas promovidas pelo Edivaldo, grandes réveillons, exatamente. Porque o ritmo do momento era uma linguagem só, atendendo os adolescentes e os adultos. Então, outra característica é que quando o Alberto foi para Nova York, logo depois que inaugurou, no fim de 78 para 79, ele trouxe um caminhão de disco importado. Ou seja, porque o movimento era tão grande que as gravadoras já tinham lançado os grandes hits. Aí ele trouxe Donna Summer, Bee Gees, Barry White, Village People... Imagina essa carga, tem que trazer um monte de vinil na bagagem. Ficou retido na receita. Depois eu tive que ir lá para pagar imposto para poder tirar os... Ou seja, era um volume tão grande de música de sucesso que isso... E uma outra coisa que não tinha ninguém, só Alberto. Quer dizer, nós tínhamos, ou seja, mas era do Alberto. Só nós tocávamos essas músicas. Uma outra coisa que eu lembro da era disco, na verdade, dessa época, que tinha os discos do lugar, né? Tinha o disco que era lançado do Estúdio 54, que era isso que você falou. Era uma música ligada na outra, né? Não tinha mais o espaço. O No Stop Dance. New York City Discotheque tinha uns discos da New York City. Ricardo Lamounier. Né? Todo mundo... Também. Todo mundo já fazia. Aí já entraram nessa vibe para dar clima, uma festinha num apartamento. Agora, vocês ali em cima, vendo tudo acontecer, na verdade, porque o lugar do DJ era um lugar privilegiado, né? Passou a ser. Vocês estavam ali, sim, exatamente, no destaque, era uma das atrações da festa. Exatamente. Né? Todo mundo olhava para vocês e vocês olhavam para todo mundo. Viram muita coisa por ali? Incrível que pareça, Edmailino, veja bem, pelo fato de ter muita gente na nossa frente, eu só vejo cabeça, eu não vejo o rosto. Eu vejo cabeças. Eu vejo que tem uma certa quantidade. Bem alto, Por quê? Porque ou você se preocupa em ver a pista como um todo e ver a seleção musical, porque acontece o seguinte, nós temos, no meu caso até hoje, eu tenho 1 minuto e meio para escolher a próxima música. Eu não repito, quer dizer, tem sequências que tudo bem, eu posso até seguir uma sequência em algum momento, mas a maioria das vezes o que dita a seleção musical, se eu vou para cima ou eu vou para baixo, é o público. E se eu sentir que a turma já está cansada, eu já tenho que... Mas naquela época era mais calmo também as coisas, né? Hoje em dia a coisa está mais louca, assim, né? Principalmente nessa área da música eletrônica, a gente percebe. Hoje em dia a pista ferve em todos os sentidos, né? Qualquer que botou, o pessoal vai. Porque naquela época ainda tinha música lenta. Exatamente. Ainda tinha música lenta. Tem a sequência, sim. Eu tinha esquecido dessa fase. Tinha música para dançar agarrado. Um intervalo. Que era aí que tudo se revelava ali, né? Porque quem ele queria ficar, com quem, já estava ali. Hoje em dia, depois de um tempo para cá, não existe mais. Hoje em dia não tem, inclusive isso é uma coisa. Ninguém dança mais, né? Não dança mais. Hoje você se vê... Tem o famoso baile que já chama-se baile da saudade, porque a saudade é dançar agarrado, né? Porque a minha definição é o seguinte, hoje... Você vai acompanhado com a noiva, ou com a namorada, com a esposa, você não dança vocês dois se olhando, vocês dançam olhando para o palco, fazendo a coreografia, quem comanda é a banda. Você fica um pouco alienado com seu parceiro ou sua parceira do lado. Eu lembro que também nessa época da música disco, né, da época da música mecânica, teve uma certa crise também ali com os grupos que faziam música ao vivo, os famosos conjuntos musicais, né? Acabaram colocando a culpa da música mecânica como final deles e tudo mais, e hoje em dia as coisas se adequam. Hoje em dia você vai numa festa,
Você tem o DJ, você tem a música de... Hoje em dia a gente vê nos casamentos aqui em Belém, Sim, exatamente. Com 3 bandas e um DJ. Já tem até uma sequência, né? O maior argumento deles naquela época era que um DJ podia tocar sozinho e animar a festa. E uma banda precisa de 5, 6 pessoas. Mas a turma... Tem uma redução de custos, né? Exatamente. Vocês frequentam festa ainda? Vocês ainda vão para festa? Não, Alberto ainda toca? Não. Não discoteca mais. Não sei mais. Rica sempre, né? A Rica toda semana tá discotecando. Eu continuo eu não sei mais nativa. mexer em nada, meu. Nativa porque a Assembleia, até hoje estou na Assembleia. Sim. A Assembleia tem um volume muito grande de Agora, com todo esse teu tempo aí de festa, o que mudou, na verdade, nas festas, assim? Tu acha que mudou alguma coisa? Um tipo de movimento? Houve uma mudança... Uma animação diferente? Houve uma mudança muito grande em se tratando de faixas etárias, tá? Uhum. Eu me lembro que há um tempo atrás, a mesma programação que eu tocava nos 15 anos, eu agradava tanto a turma jovem como os adultos. Ou seja, eu fazia um mix, uma mistura de ritmos de antigos com os novos, para satisfazer a maioria, não a totalidade. Porque dentro da minha análise, de 100%, se eu conseguia agradar 70%, para mim representa os 100%. Porque 30% eu nunca agradei, não estou agradando e nunca vou agradar. Uhum. Nelson Rodrigues já dizia, a unanimidade é burra. Então, incrível que pareça, eu dou mais atenção à crítica do que o elogio. O elogio não preciso porque eu sei o que eu estou fazendo. Então, o que acontece? Sendo que hoje, 15 anos, eu praticamente não toco mais em 15 anos. Por quê? Não sou eu e outros DJs. A adolescente que vai fazer 15 anos, ela já vem com uma playlist pronta do Spotify. Quero que toque isso. Eu quero que toque isso. Ainda tem um conflito, que ela quer que toque o Proibidão. É a música... Proibidão que chama é o funk. Não, é a letra. A letra é proibida mesmo. Tá. Explícita. Tá? Sei. E tem essa divergência dos pais com a filha. Então chega um ponto que ela vence e acaba entrando. Então o que eu vejo, o que eu sinto de pessoas que vêm comentar comigo é que, Tarreca, eu não consigo mais ficar em 15 anos. Eu faço o meu trabalho social, meu compromisso social. Nossa, né? O pessoal a gente depois não consegue mais ficar e vou embora, porque a programação vai ser funk. Eu tenho uma coisa para falar que eu sempre falo com as pessoas. Hoje em dia também a gente tem um... Mas olha, rapidinho, mas detalhe, os valores, eu não estou dizendo que essas músicas não têm valor. Essas músicas têm valores. Só um detalhe, é que a realidade é outra. Eles estão curtindo isso, eles estão ouvindo isso. É a música deles. É a música deles, é o momento deles. Como com certeza aquela turma da Assembleia, que quando começamos a fazer a música mecânica, tivemos uma certa resistência. Nesse mesmo sentido. Mesmo sentido. Então, continuo respeitando a posição da seleção musical que essa turma jovem curte hoje. Agora, Alberto criou um DJ, ele tem na família dele o Bernardo, meu filho. O Bernardo, filho dele, que é um DJ maravilhoso, faz carreira em São Paulo. Maravilhoso DJ, sensacional, toca nas melhores festas de Réveillon por aí. Esse ano de 2024 viajou muito. Eu lembro que ele encabeçou, não diria encabeçou, mas ele estava no movimento aqui, não peça música para o DJ. Como é que é essa coisa de não pedir a música para o DJ? Acho muito chato. Existe ainda aquele chato que vai pedir música? Tem. Sempre teve, né? Sempre tem. Toca essa pra mim, né? Então é chato pedir música pro DJ. E não gosta de esperar. É uma maneira de pedir, tá? Quando eu estou tocando, se uma pessoa chegar comigo, está rica, não te esquece da música Y, ou então, quando der, será que você poderia tocar? Isso, com certeza, eu vou fazer. Agora, a pessoa chega na frente de você, olha para você e faz assim... É o famoso chato da festa, né? Que eu não dou nem atenção, deixa ele ficar falando Mas sozinho. Esse movimento foi interessante. Foi um movimento encabeçado pelos DJ jovens da cidade, entre eles o Bernardo. Se não peça a música para o DJ. Foi para a internet, foi para redes sociais falar isso. Porque agora, por exemplo, essa coisa que você falou de hoje em dia, a pessoa já leva a sua playlist, né? Já está lá. Então o papel do DJ é apenas
Colocar para Mecânico, funcionar. Sim. Colocar, apertar no play e deixar rolar. Mas eu acho assim, quando eles chamam o Tarrica, eles já, fora, claro, esse tipo de festa de 15 anos, já sabe que o Tarrica vai tocar, né? Sim. Quando chamavam vocês da dupla, já sabiam que tipo de música vai tocar. Claro, exatamente. Já sabia por exemplo, o produto que estava comprando. Agora, uma coisa, voltando à discoteca, incrível essa coisa do movimento da discoteca, até hoje ele vive, né? Ele é revivido. Aí não vai morrer nunca. Festas de música, festas de flashback, que depois virou flashback, elas acontecem sempre. Direto. Esse comparativo, foi bom você comentar sobre isso, o Ismaelino. Hoje as músicas... Eu vim de gravadora, eu representei 7 gravadoras multinacionais. As maiores gravadoras do mundo, Polygram, Universal, Warner, WA, tudo eu representei praticamente quase no norte do Brasil. E também eu passei por 7 rádios. Fui um dos fundadores da Rádio Cidade, atuei na Jovem Pan, então eu sempre estava na frente. Então o que acontece? As músicas de flashback, anos 70, 80, 90, elas têm conteúdo, ela tem harmonia. Tem festa especializada dessas 3 décadas aí, né? Elas têm musicalidade. Que hoje não tem isso. Hoje é música descartável. Tu sabes que o Spotify hoje, ele paga centavos por execução. Para você ganhar R$1.000 ou $1.000, eu não sei mais ou menos qual é a proporção, tem que tocar 250 mil vezes. Os direitos autorais foi por água abaixo. Então, a música tem que ser o quê? Alavancar o artista para ele ganhar no show. Porque na gravadora, ele não ganha mais nada. Qual foi o grande momento, eu acho assim, da discoteca, vocês acham? Vocês citaram a sigla aí. Quais são os outros lugares em que as festas ferviam? Eu lembro que tinha várias e várias festas, por exemplo. Tinha festa em vários lugares. Tinha festa no Círculo Militar, nos clubes tinham festa, né? E tinha outras boates também aqui em Belém. Eu fiquei muito no circuito da Assembleia Paraense, que a Assembleia tinha o Friday Night, que nós tocávamos, tinha o jantar, que eu dividia com banda, com o Guilherme Coutinho, e tinha a pipoca, que era os adolescentes. Pois é, eu lembro da pipoca. A pipoca, que era uma festa que acontecia de tarde. De domingo. Começava a que horas? Na primeira fase, começava às 5 da tarde. Sim, e até que horas? Até 10. No domingo. No domingo. Mas depois... Era meio tipo assim pra turma que ainda não fez 18 anos. 17, 18 anos. Apesar chamava pipoca dançante, mas ia muito marmanjão também. Muito. Mas quando passou para Campestre, a pipoca, ela já começava às 9 da noite e ia até 2 da manhã. No domingo. Entendeu? Por quê? Porque às vezes o pai ficava no clube, tá? E uma impressão que eu sempre tive, você não acha que Belém é uma cidade que à noite começa muito tarde? Começa no dia seguinte. Começava. Mas eu estou achando que hoje em dia as pessoas estão querendo mais coisa cedo. Ninguém está encarando mais ficar até de madrugada, fica até de manhã. 4 horas da manhã, ninguém. Houve uma época que realmente começava no dia seguinte. Uma pessoa de fora uma vez falou, cara, assim. hoje as pessoas querem ir para a festa aqui, mas para a festa é 1h da manhã. Depois da meia-noite. Não existe mais isso aqui. E aí a noite fica mais curta, né? Porque logo amanhece, né? E tu sabes que as boates estão morrendo no mundo inteiro, né? Tá? Já foi feita uma pesquisa e uma reportagem. A boate do jeito que a gente conhece. Fechado, o que acontece é o seguinte, é uma concentração de público para fazer um show. Ou seja, hoje em dia o ponto de referência é o palco. E qual é a atração que está chamando esse público? É um show ao vivo. Não é mais a disco, não é a música que você dança com seu parceiro ou sua parceira frente, tete a tete. Hoje não. Hoje a turma está lá. Fora que hoje tem o elemento celular, né? Tem pessoas que, na verdade, elas não contemplam mais. Elas vão pro show, elas filmam horas e horas do show. E não vejo. Pro celular. Eu quero saber se depois ela vai chegar em casa e vai ver tudo que ela gravou. É por ilusão. E foi pra lá para assistir o jogo, não. Tá mais preocupado do que tá. Porque cada música hoje tem uma coreografia. Que são parecidas, são semelhantes. Muda só um pouco. A Signos durou até que ano? 82. 82. Mas ela veio numa caída.
Entendeu? Agora, antes da Signos também, mas eu acho que não era ainda na era da discoteca, teve Gemini Drive, né? Que também foi uma inovação, foi né? uma casa. Primeiro bem- distante, né? Mas isso foi lá Antes, né? Muito antes. Muito o antes. Gemini foi uma casa Foi uma que inovação, né? atendia... Primeiro que era longe, o Gemini né? Foi depois da Signos. Foi depois. Ela Não, tem... depois não, foi antes. Foi antes, bem Foi antes. antes. Vou te dizer Eu lembro por quê. que para BR-316 era um lugar longe, afastado. Vou te dizer na verdade. por quê. Você vai para lá, é longe. Tinha a saudosa Maloca também. Tinha a saudosa Maloca, exatamente. Tudo ali no caminho. O Gemini Hot, o Alden Boy apareceu no Gemini Hot. O Alden já era uma geração para cá. Então, lá, esse espaço de lazer atendia o Gemini Drive, Classic, que tocava bolero, tocava samba, tudo. Que eram vários lugares, né? Vários ambientes. Vários ambientes E dentro. tinha o Gemini Hot, que era a turma jovem curtindo as músicas. Tarrica vai pra festa porque toca na festa ainda, Tarrica. Mas ainda dá pra se divertir nas festas? Não, a gente não vai mais. Não. Já virou ofício. Só trabalho. Já virou ofício. Muitos anos. Aham. Muitos anos. Todo final de semana tu toca, Tarrica? Praticamente. Alberto, eu vejo porque de vez em sempre quando por umas festinhas particulares, na verdade. Casamentos, né? As coisas mais oficiais. Sempre tem evento. Mas fora isso também eu tenho a parte de premiação. Agora, eu sei que vocês são homens casados, estávamos conversando aqui, já passaram dos 40 anos, né? Casaram estão com a mesma esposa, né? Que Exatamente. contraíram matrimônio. Vocês eram muito paquerados aí, como DJ aí nessa discoteca. Tudo que fala aqui é que nem Vegas, fica aqui, entendeu? Ninguém sabe. Né? Eu acho que eu sou o patinho feio, né, nessa história, porque o Alberto, eu não sei, não. Muita paquera, Alberto? Não, na verdade, não, eu digo assim, garota dando em cima, quer dizer que o cara, na verdade, estava paquerando. Sempre tem tem um simbolismo ali, o cara é DJ, né? Músico, né? E outra coisa, outro detalhe que eu falaste ainda agora a respeito de banda na Assembleia, eu, além de ser DJ da Assembleia, eu ainda tocava na banda do Guilherme. Ah, tu tocavas no Guilherme Coutinho? Tocava de vez em quando o baterista não ia, o Guilherme me ligava, pelo amor de Deus, vem me socorrer aqui. Eu ia para lá, para a Assembleia, e tocava a noite inteira na banda do Guilherme. Eu li outro dia uma frase que dizia o seguinte: essa época da discoteca foram os últimos anos mais felizes do mundo, né? Porque todo mundo ia com a intenção de dançar numa boate refrigerada, normalmente, com um jogo de luz excepcional, um som maravilhoso, com músicas feitas para dançar, porque aquelas músicas eram feitas para dançar. O que foi grande sucesso assim na mão de vocês na época? Claro, além de Wilson Vai, que é tocada até hoje. Wilson Vai é uma música de gerações, né? Toca até hoje. É difícil você escolher uma. Eu digo que tem uma música, para mim tem algumas músicas que marcaram uma época. Para mim, um exemplo, Souvenir, Voyage, tá? I Love America, do Patrick Juvet. Claro, tem que falar o sucesso do Bee Gees. Glória Gaynor, não? Glória Gaynor teve várias, né? Tem muita. Michael Jackson, não? Você dizer essa que era... Não, tem. Cada momento, cada época, um momento, entendeu? O que acontece é o seguinte, como há uma renovação dos anos 70, tá? Vários DJs da Europa e até americano, tem uma pessoa chamada Dario Caminita, tá? Um italiano, ele pega todas essas gravações antigas e como hoje a tecnologia te permite tirar bateria, tirar uma série de instrumentos, deixar a sua voz, ele continua com a essência da musicalidade, mas ele coloca instrumentos aonde ela encorpa e fica sendo uma gravação atual. É como se o Billy Paul, exemplo, Michael Jackson 5, né? Eles gravaram em 78, ele fez uma roupagem, é como se eles voltassem e entrassem no estúdio e gravassem tudo de novo. Mas essa coisa que eu falei da sobrevida. Da vida. A sobrevida está nos dessa época da música dance, né? A sobrevida está nos anos 70, 80, 90. De 2000 a 2010 para frente, aí já vem a parte eletrônica, já vem os movimentos Tomorrowland também, que é muito bom. Aqueles festivais, é perfeito aquilo, entendeu? As músicas, se você prestar atenção, não tem letra, é ritmos criativos. É só uma batida, né? Mas tem variações de instrumentos, aí que surgiram uma série de produtores, como David Guetta, tá?
E outros aí, tá, que não vem ao caso, tá, não estou me lembrando, mas que eles fizeram uma outra roupagem da música que atende uma nova geração. Depois da discoteca veio uma danceteria, né, também, que era uma coisa mais ou menos parecida, mas não era igual, né? Que eram espaços maiores. Tinha música ao vivo também, já tinha banda, né? Era para cobrir espaço de uma coisa que deixou de acontecer. Que era a discoteca, né? Queira ou não queira, a música, ela faz parte de qualquer ser humano. Ou ela te joga para cima, ou ela te joga para baixo. Mas a maioria das vezes, as músicas jogam para cima. Vou te dar um exemplo. O cara está um saudosista, ele chega e diz, poxa, essa música eu curtia em 78. Porra, eu era feliz e não sabia. Sabe? Poxa, que noites maravilhosas. Ou então a música diz, porra, essa música me lembra uma coisa tão feia, que aconteceu na minha vida. Você traz uma memória, que né? Eu não quero nem me lembrar. Tira isso aí. Deixa. Então, ela te manipula. A geração que viveu esses anos aí são eu acho que abençoados, porque hoje depois não tem nada a ver. Sabe? O que eu digo que nós vivemos esse tipo de discoteca. Nós vivemos a era de ouro. De ouro. E que a história... Que daí é tão de ouro que ela permanece até hoje, né? E que apesar... Além todo final de semana tem uma festa de flashback, de volta ao iate, de volta a Negro, de volta não sei aonde, né? A história não se repete. A história não se repete, mas ela é renovada através desses novos produtores que pegam essa música, dão uma roupagem atual. Virou um feat, né? Exatamente. Eu estou me lembrando agora daquela outra figura dessa época, que também tinha programa na rádio, o Julinho Mazei. Lembra? Jornal de Nova York. Direto de Nova York. Ele morava em Nova York, ele transmitia... Mandava os programas gravados. Eu curtia muito esse tipo de programa, porque ele lançava muita música direto em Nova York. Estava no coração do mundo. Mas também na nossa memória, nós vamos lá atrás, tinha o Sábado Gente Jovem, né? Que era Sábado Gente Você estava, né? Tá Rica, Jorge Proença, Edir Augusto Proença. Mas isso já é outro assunto, já é outro programa. Prazer ter vocês aqui. Foi ótimo e a gente relembrar essa época. Que bom que a gente lembra dessa época com alegria, né? Com certeza. Nunca vai sair da memória. Isso aí épocas que... Eu já escutei muito isso. O resto da vida. O Tarrique e o Alberto, nos momentos mais felizes das nossas vidas, eles estavam presentes. Ótimo isso, tá vendo? A melhor coisa é estar nas boas lembranças. Isso? Obrigado pela presença de vocês. Valeu. Nós que agradecemos. Esse é o Mangueirosamente, que você assiste no Liberplay, dentro de liberal.com e no YouTube.